isso aí, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Um prazer enorme estar mais uma vez aí na companhia da sua audiência. Aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, meu amigo querido, e hoje estamos entre amigos. Exatamente. Olha só, a gente tem falado sobre diversos temas e hoje é um tema que abrange vários deles. Por quê? Porque a gente vai falar de recursos humanos. Sendo assim, né, a gente sendo uma pasta meio ali, ela aborda vários cargos profissionais, várias situações, dentre eles o concurso público. Então fica ligadinho que hoje o assunto está bem legal. Para falar sobre isso, vou receber o meu amigo pessoal aqui, vamos receber, né, Dan? Que é o Eduardo Golub, né, gestor de recursos humanos. Obrigado, Eduardo. Um prazer enorme receber você aqui. Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo, quem é Eduardo Golub, só pra gente começar a entender como é que a gente vai falar aqui e do entendimento dele. Bom, obrigado primeiro pelo convite. Boa tarde, Bruno, Danilo. Para quem está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Meu nome é Eduardo Golub, eu sou funcionário público há 17 anos, comecei minha vida na Secretaria da Saúde, entrei em 2007, permaneci lá até 2017, nesse tempo ocupei alguns cargos também, fui chefe de seção, chefe de divisão, diretor de área, na época que existiam as áreas administrativa, financeira. E aí em 2017 eu saí da Secretaria da Saúde, fiquei um tempo na Secretaria Jurídica, alguns meses, e depois fui para o RH. No RH eu fiquei um ano, mais ou menos, e daí do RH eu fui ser gestor na Secretaria de Educação, que foi eu que conheci o Bruno, inclusive. Né? Aí lá eu tive o prazer de conhecer o Bruno. E lá eu também fui gestor e fiquei cerca de 2 anos e meio, não chegou a completar 3, e voltei para o RH em 2021 e estou lá a partir de então até hoje. Então já dá para saber que percorreu bem diversas pastas aí, né? E agora tá no RH, então já tem todo o conhecimento. E aí pra gente começar, Golub, antes de falar necessariamente sobre concurso público e os pormenores ali que, né, permeiam um RH, conta um pouquinho a importância da função e a importância que o RH tem, não só para os servidores, mas como reflexo no município. É claro que é uma pasta meio voltada para o público interno, né? A gente faz a gestão de todos os servidores, mas o servidor ele precisa estar bem, ter a sua vida funcional em ordem, saber que está tudo controlado certinho, para ele poder ter a habilidade de prestar um bom serviço para a população, né? E o RH ele é muito maior que muita gente pensa, porque todo mundo pensa, não, é o setor que faz o pagamento. É o setor que faz o pagamento, mas gerencia toda a vida funcional, todo o recadastramento dos servidores. Agora nós temos o E-Social, então a gente sobe todas as informações trabalhistas, previdenciárias do servidor no E-Social, para ele não ter complicação na declaração do imposto de renda. Nós temos a segurança do trabalho, é uma coisa que a gente apinou muito nessa última gestão. A gente ampliou bastante o serviço e as equipes de atendimento, tanto da segurança do trabalho como da saúde ocupacional. A gente sabe, principalmente no pós-pandemia, todo mundo teve ali a sanidade mental um pouco abalada. E não foi diferente com o servidor, né? E o servidor teve até na ponta de lança, muito deles, durante a pandemia, né? Então a gente também ampliou todo esse atendimento de saúde mental, de saúde ocupacional, principalmente voltado para a saúde mental. Então no ambulatório agora a gente tem psicólogos, psiquiatras, a gente antes não tinha. E a gente consegue fazer esse melhor acompanhamento para que nosso servidor esteja bem, para que desempenhe um bom serviço para a população. E a gente está falando de servidor, mas quantos servidores são mais ou menos de que vocês têm que tomar conta? Na administração direta, que o RH faz, né, que são as secretarias, cerca de 11 mil hoje. Uma cidade. É uma cidade. Cerca de 11 mil servidores. Agora, pegando a administração indireta, autárquica, fundacional, que aí é Parque Tecnológico, URB, SAI, nós chegamos a 16 mil. Caramba, é muita gente. Uma responsabilidade é grande, né? A gerir toda essa galera, gerir alguns igual o Bruno, assim, né? Difícil, viu? É isso aí, ó. Você que está nos acompanhando, você já pôde ver aí, né, que o Golub, aqui o Eduardo, domina demais sobre o assunto e a gente vai falar, como o Bruno disse no início aqui, algo que interessa a todos, né? Sim. A gente vai explanar bastante, se aprofundar no assunto sobre concurso público, né? Que é algo que muita gente... Tem gente que, na verdade, tem isso até como ideal de vida, né? Exatamente, objetivo para transformar a vida mesmo. Exatamente. E diante disso, Golub, queria te fazer uma pergunta. No modo geral, o que o munícipe, aquela pessoa que deseja entrar
na Prefeitura Municipal de Sorocaba, ou até mesmo, como a gente ultrapassa as fronteiras aqui, né, Bruno? Explicar no modo geral como funciona o concurso público, né? De onde surge a ideia, a vontade, a quantidade, enfim, como é que funciona? Fala um pouquinho pra gente disso aí, no geral, para o município interno. O concurso, aí é uma parte que o RH extrapola as fronteiras internas do funcionalismo, porque a gente fala diretamente com a população. Não só a pessoa que está interessada em prestar um serviço público ou concurso público para se tornar servidor público, como indiretamente afeta toda a população, porque a partir do momento que eu estou contratando mais servidores públicos, ou eu estou repondo um servidor em algum lugar onde o servidor infelizmente faleceu, ou se aposentou, ou se exonerou por algum motivo, ou eu estou ampliando serviços. E com a crescente população, né, de Sorocaba nos últimos anos, a cidade cresceu muito, isso demandou mais serviço público. Então a gente tem feito regularmente muitos e muitos concursos. A gente agora encerrou as inscrições para PEB 1, PEB 2, que é a educação, que precisa mais, o suporte pedagógico, e temos outros cargos, muitos da Secretaria da Saúde e alguns outros técnicos operacionais. As provas vão ocorrer agora no fim do ano, e é interessante, como eu já disse, para a população, para o servidor que muitas vezes está ali, às vezes alguém aposentou, tal, a gente vai repor esse servidor e não fica sobrecarregado, né? Para a administração, que está ali prestando um melhor atendimento, para o nosso regime próprio de previdência, em que o servidor público ele tem a FUNSERV, e ele se aposenta pela FUNSERV, não é pelo INSS. Mas se eu não tiver gente nova entrando, como é que eu pago a aposentadoria? A minha, a do Bruno, lá no futuro? Exatamente. Né? Então, assim, é um assunto que agrada de gregos a troianos, todo mundo fica muito feliz. Só para trazer a tradução de PEB, né? Para quem não está ambientado, o que significa PEB? Professor de Educação Básica. Aí a gente tem o 1 e o 2, né? O 1 é ali os anos iniciais e o 2 já é o ensino posterior aí, depois do quinto ou sexto ano, se eu não me engano. Né? Excelente. Para a gente entrar um pouquinho na questão da prova do concurso, o que você tem para orientar o pessoal que já se inscreveu e agora aguarda esse período da prova, né? Preparação, o que você, com essa experiência que tem de recursos humanos, pode indicar para o pessoal lá? Bom, o que é importante? Que todos tenham acesso ao edital. O edital foi publicado no Jornal do Município, então vocês dão uma olhada lá. Claro que se a pessoa já se inscreveu, ela também já entrou. Quem vai fazer, a empresa contratada para fazer esses concursos é a VUNESP. Então, se vocês entrarem no site da VUNESP, vocês vão encontrar os editais não só de Sorocaba, de outras cidades também. E dentro do edital tem lá os requisitos para cada cargo, né? Tem a quantidade de vagas disponíveis no edital. Depois a gente discorre um pouco sobre isso, que eu acho que é interessante. E, principalmente, tem o conteúdo programático. O que vai cair minha prova? Aí é interessante o cara dar uma lida naquilo. Já tem resposta em algum tempo? Não. Mas assim, você encontra facilmente provas anteriores. Não que as perguntas se repitam, mas o assunto é geralmente o mesmo. Tem cursinhos e tudo mais, cada um se prepara como dá. Mas se você for um cara disciplinado, pegar ali o conteúdo programático, lá está toda a obra bibliográfica, dá uma estudada, principalmente tem perguntas, aí é para todos os cargos. Uma parcela da pergunta é muito voltada ao nosso Estatuto dos Servidores, que é a Lei número 3.891. Também você joga no Google, encontra facinho, qualquer site que tenha a lei. Ou no site da Câmara, ou em leismunicipais.com. É interessante dar uma lida no Estatuto, porque não é uma coisa de conhecimento igual língua portuguesa, matemática, que todo mundo estudou, todo mundo viu na escola. O Estatuto é muito voltado para nós que já somos servidores, mas cai na prova, de algumas questões. Isso aí, Bruno, desculpa interromper, mas isso aí só fica sabendo quem é inscrito no nosso canal. Sem dúvida. Se inscrever, sem dúvida. Tá vendo? Aí as dicas, você vai ter umas dicas, uma dica importantíssima aqui, ó, você que vai concorrer, você que se inscreveu aí no concurso público, né? E ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque está vendo dicas como essa aqui, você só encontra no nosso Sorocaba em Pauta podcast. E é uma dica valiosa, porque pode ser o diferencial. Na verdade, português, matemática, todo mundo já estudou. O diferencial está aqui. É meio que direitos e deveres do que o servidor vai fazer. E ele, caso seja ingressado, né, no cargo. Exatamente. Como é que é a vida funcional, as responsabilidades, os deveres, como é que funciona toda a parte de benefícios, afastamentos, quando ele precisar, né? Tem tudo lá. Aliás, benefícios, por exemplo, né? É uma questão que o pessoal quer
se inscrever para ser um concurso público tem essa questão da estabilidade, então, mas é só isso de tem, o que mais que a gente tem para quem estiver entrando aí, Danilo? Estabilidade é uma coisa que eu acho que é o cabo-chefe, né? É o principal, é o que chama mais atenção, é o que mais cresce os olhos. O cara pensa, entrei na prefeitura, agora eu tenho uma segurança, e é verdade, né? Mas a gente tem outros benefícios. Além, vale refeição, vale alimentação, que muitos já mesmo não no serviço público a gente já tem. Nós temos aqui um plano de carreira que foi reestruturado, né? Ele já existia, mas ele foi melhorado e muito. Foi aprimorado, agora a gente valoriza de verdade o servidor. E essa é uma lei nova de 2023, na atual gestão. E a partir de 2024 a gente já começou a aplicar. Então a gente valoriza muito aquele servidor que continua se capacitando na sua área. Sim. Então, assim, se ele fizer um curso que seja de 12 horas, ele tem uma pontuação no plano de carreira que vai reverter no benefício financeiro, a depender do piso, do salário base dele. Se ele fizer mais horas, ele ganha mais. Se ele fizer uma pós-graduação ou num curso de nível médio ele fizer uma graduação, ele já tem um reconhecimento por isso. Desde que seja vinculado à área que ele atua, claro, né? Não adianta a pessoa ser um médico e estudar pedagogia. Vai encaixar, não reconhece. Então tem os critérios, mas tem esse reconhecimento. Isso é um estímulo para que o servidor continue sempre se aprimorando, porque possa sempre estar atualizado para atender o público. Né? Essa especificação é essencial, né? Para que o servidor possa crescer, principalmente lá na ponta, o munícipe ser, como é que fala? Receber um atendimento de qualidade, né? É isso, porque todas as políticas de recurso humano, esse cuidar do servidor, estimular o servidor, reflete no serviço público prestado, em última instância, até a razão de ser na prefeitura, atender a população. É o que acontece, por exemplo, no mutirão de empregos, que acontece uma vez por mês, né? Aqui no Parque Tecnológico, inclusive. E uma das edições, normalmente, é uma edição especial de capacitação, onde se levam, além das empresas, levam lá até mesmo faculdades gratuitas, participam também, cursos e tudo mais, na ideia de mostrar para o munícipe que a capacitação ela é o que vai fazer o diferencial na vida profissional, né? E na vida do servidor público, sem sombra de dúvida, isso faz toda a diferença, principalmente lá na ponta para o munícipe. O mundo é muito dinâmico hoje, né? Se a pessoa não se atualizar, ela fica para trás muito rápido. Exato. Agora que surgiu as inteligências artificiais, né? A gente sabe que algumas tarefas ficam mais fáceis, outras, com o passar do tempo, podem até uma ou outra função ser extinta, mas vai se criar outros tantos cargos e profissões que vão decorrer disso. Né? Então é importante a gente se manter atualizado sempre, seja qual área for. Né? Bacana. Nós falamos aqui da atual gestão, né, nessa valorização do servidor. Fala pra gente nessa atual gestão, quantas pessoas foram chamadas, quantas pessoas efetivamente tomaram posse, enfim, inclusive até dá uma pincelada a respeito disso, como é que funciona esse chamamento, a quantidade, às vezes parece que é um pouco mais, explica um pouquinho pra gente. Bom, no total, assim, englobando todos os cargos e a atual gestão do prefeito Rodrigo Manga, que assumiu em 2021, desde então, sempre teve concurso público aberto para todos os cargos. Com leves intervalos, porque quando o concurso vence, eu preciso startar um novo, e aí ficam os 6 meses, mas já um logo próximo, né? Que eu não posso iniciar antes que vença o primeiro. Então, todos os cargos da prefeitura, de 2021 para cá, nós tivemos os concursos públicos e estamos mantendo aqueles que vão encerrando. De 2021 para cá, englobando todos os cargos da carreira da prefeitura, só na administração direta, sem contar FUNSERV, SAI e Parque Tecnológico e URBS, mas só na administração direta foram 4.811 servidores que efetivamente tomaram posse, ou seja, que foram chamados, compareceram, cumpriram os requisitos, trouxeram a documentação, passaram no exame admissional, exame psicológico, fizeram a integração e tomaram posse. Porque 4.800 outros que percorreram todos os caminhos e efetivamente se tornaram servidores. Fora aqueles que a gente chama, mas que por algum motivo já encontrou algum outro emprego, ou não veio, ou perdeu, ou não passou em algum exame admissional. Então foi um número muito maior de chamamentos. E aí, englobando na segunda pergunta, é importante explicar isso para a população que tem interesse em prestar o concurso público. A gente sabe que a demanda é grande, a concorrência é grande. E quando vocês pegam no edital, vocês veem lá o número de vagas para os cargos. E esse número geralmente está abaixo
do que a gente sabe que é a necessidade do município. Porém, isso não significa que a gente vai se limitar a esse número. Isso é uma técnica administrativa que nós precisamos seguir, e aí não é uma exclusividade de Sorocaba, o país inteiro segue isso, vocês vão ver em todos os concursos públicos que se segue essa mesma forma. O que acontece? Quando eu publico um edital, o número de vagas que eu coloco lá, eu já tenho que ter a alocação orçamentária prevista na lei orçamentária anual da prefeitura, que é o orçamento da prefeitura. Igual você na sua casa tem o salário. Você ganha, você sabe que você não pode gastar mais que aquilo, porque senão você vai ter que se endividar. A prefeitura ela tem que fazer esse planejamento todo ano. Faz a previsão de receitas, né, que vai advir dos impostos, e o quanto vai gastar. Uma parcela disso, que tem um limite de responsabilidade fiscal também, é como um funcionalismo, né, ele é como um servidor. E aí dentro disso a gente distribui nas necessidades. Então quando a pessoa pega o edital e vê aquele número de vagas, fala, poxa vida, são geralmente 5 mil inscritos para 20 vagas, não vou nem fazer. Não deixe de fazer, vá fazer. Eu vou dar um exemplo de um cargo, auxiliar de educação, que teve muita demanda no último concurso, e se vocês pegarem o outro edital, tinha 20 vagas disponíveis, nós chamamos mais de 1.200. Legal, olha só. Então assim, nós vamos chamando, porque acontece isso que eu já expliquei antes. Às vezes eu chamo o Bruno, mas o Bruno já está empregado em algum outro lugar e não vem. Eu chamo o próximo. E um auxiliar de educação pode virar professor no outro curso. Aí vaga a parte de linha também. E como esse nosso estilo para que o servidor continue se aprimorando na sua área, na área da educação acontece muito isso. Então, a pessoa entra como auxiliar de educação, ela vai fazer pedagogia. Aí ela depois presta um concurso para professor. Depois ela presta um concurso para OP, né? Que a gente fala de orientador pedagógico, para diretor, para vice-diretor, para supervisor. E aí ele vai galgando na carreira, mas aí não é acesso, né? Porque não é igual da GCM, é concurso que todos concorrem, mas muitos deles são servidores. Eu já sou professor, eu vou fazer para diretor agora, Sim. né? E o interessante, esse é mais um benefício de Sorocaba, dos servidores de Sorocaba. Se você já é servidor, e aí você acho que já sabe disso. Se você é um professor, vai prestar uma prova para orientador pedagógico, para supervisor, para diretor, se você passar e tomar posse, você traz todo o tempo de serviço, todo o seu adicional já que você já obteve. Como é uma área correlata, você traz todos esses benefícios para o seu novo cargo. Então você já assume, sem perder o tempo de trabalho, para fins previdenciários. Não fica perdido. Isso, para fins previdenciários e financeiros. Porque na prefeitura, depois que o servidor completa 5 anos, ele começa a receber os décimos, a porcentagem, pelo tempo de trabalho. Então quando ele completa 5 anos, ele tem um acréscimo de 5%. No salário dele. No 6º ano, vai para 6%. No 7%, 7%. E cada ano que passa, ele aumenta 1%. Então, a pessoa que já tem 10 anos num cargo e passa em outro, ela não perde esses 10%. Aproveita, né? Ela traz. Tem também uma questão do chamamento, Golov, que você tem ali o prazo de 2 anos, e se você não ficou tão bem colocado, você não precisa se preocupar, porque prorrogam por mais 2 anos normalmente. Legalmente, não é obrigatório, mas é possível. E a Prefeitura de Sorocaba sempre, né? Essa proteção já compensa mais, né? Compensa porque eu não preciso fazer um novo certame. Eu privilegio também a todos aqueles que já fizeram um concurso. Claro que existem casos excepcionalíssimos que acontecem que a gente vê que não é vantajoso nem para o município nem para os interessados a gente prorrogar o concurso. Vou dar um exemplo. Caso de médico ginecologista. A gente tinha, eu não lembro agora de cabeça, mas vou dar um exemplo. A gente tinha 20 vagas e conseguimos colocar 13 aprovados na lista. Então nós chamamos os 13, desses 13 nem todos entraram e a gente ainda precisava de mais. Então para que eu vou prorrogar isso? Então aí eu encerro. Falta de quórum ali mesmo, né? Sabe por quê? Porque eu não tenho mais candidato para chamar. Não adianta eu não prorrogar, porque eu vou chamar ninguém. Então nesse caso a gente não prorroga. Mas são esses casos que não vai... E como a cidade lá tem esse tráfego, né? Esse fluxo de muitas pessoas chegando, né? Então você abrir um novo concurso, você pega esse novo pessoal que vem para a cidade, que se muda para cá, daí são novas oportunidades, no caso médicos ginecologistas, para uma oportunidade de uma nova prova, né? Ao passo que você já perde a oportunidade se você fizer a renovação de algo que já tem pouco ali, né? Exatamente. Até aquele candidato que ele foi aprovado, ele passou na nota de corte, mas ele não ficou tão bem classificado. Com um novo concurso, ele tem uma oportunidade de melhorar a classificação dele, né? E quanto a isso do interesse de outros municípios, são até de outros estados e outras regiões, porque... No cargo de procurador, por exemplo, nós tivemos no último concurso muitos procuradores da região Nordeste que entraram na prefeitura.
Então, assim, a procura é grande mesmo. Então, estude, a concorrência é grande, mas vale muito a pena. Eu sou suspeito para dizer. Eu sou servidor público há 17 anos, eu amo o que eu faço. Eu me encontrei aqui e recomendo a todos, né? Mas eu faço aí, essa questão que você falou de interesse de quem vem de fora, ela está atrelando também ao interesse da cidade. A cidade, ela está sendo, ela está tendo diversos benefícios, né? Que são extras aqui. E a pessoa fala, pô, além da oportunidade de me tornar um servidor público, né? Na cidade de Sorocaba, até pela questão logística, está muito próxima de São Paulo, está próxima da questão do litoral também, se você for ver. É um polo que contempla a região metropolitana toda como a cidade de liderança. Tem questões industriais. Por exemplo, então você vem com a família. Não é só você que vem como uma oportunidade de estar empregado com o concurso público, né? Tem um mutirão de emprego, sua esposa pode arrumar um emprego, seu filho pode ser um aprendiz. Então, essa migração que vem, inclusive, de lugares longe, norte e nordeste, é normal também, inclusive, não só pelo atrativo, né? Do concurso público, mas também pela cidade, né? Sorocaba cresceu muito, e é como você disse, se você vem porque você passou no concurso público, e o resto da minha família? Procura as oportunidades, concurso também, ou procura as oportunidades no setor privado mesmo, que nós temos muitas indústrias, o setor de comércio é muito forte em Sorocaba, nós temos aí 4 ou 5 shopping centers atualmente, né? O setor de varejo, então, sem falar. Aí, lógico, eu acho que todos nós somos suspeitos, né? Moramos aqui, mas Sorocaba é uma cidade diferenciada, né? Tem uma infraestrutura diferenciada, está a menos de 100 quilômetros da capital do estado. Se você precisar ir para um aeroporto, tem tanto São Paulo, Guarulhos, tem Campinas aqui, Indaiatuba, que é pertinho também, e é um aeroporto internacional, dali você já sai para qualquer lugar. A região toda é muito próxima, né? As outras cidades ao entorno. Nos bastidores a gente estava elencando a questão dos benefícios do concurso público, do que transcende, inclusive, a questão interna, né? Exato. Repete pra gente, Globo, os benefícios que tem do concurso público, para o próprio servidor, para quem vai entrar e para a cidade no todo. Além da estabilidade que a gente já disse, vale alimentação, vale refeição, existe essa gratificação no plano de carreira, que pode evoluir tanto pela titulação, como por referência por tempo de serviço prestado, como já disse o ATS. Nós temos também a licença-prêmio, né? A licença-prêmio, para quem não é servidor, não sabe, a cada 5 anos que você completa de serviço público, você tem direito a 3 meses em pecúnia de seu salário, ou 3 meses em gozo, como se fosse uma férias. Ou mesclado, 1 mês em gozo, 2 em pecúnia, 2 em gozo, 1 em pecúnia, né? Então você tem esse benefício também. Então, assim, a carreira pública é muito promissora e é gratificante, porque você está prestando um serviço de atendimento ao público e, dependendo da área, eu que atuei 10 anos na secretaria, agora eu estou numa secretaria meio, né? Mas eu que atuei na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, às vezes mais do que o salário, mais do que o benefício, é a satisfação pessoal de ver o teu trabalho reverter algo tão positivo para a comunidade que você está inserindo. E novos profissionais chegando também ajudam quem já está. Exato, porque Mas vai ser questão previdenciária. Além da questão previdenciária aí, muito aqui para nós servidores, né? Nós temos um regime próprio, nós não estamos no INSS. A nossa aposentadoria se dá pela Funserv. Então, assim, se eu não tiver novos servidores entrando, quem vai pagar essa conta? Exato, entendeu? Né? Então a gente precisa manter isso. E qual foi o link? Desculpa. De ajudar quem já está em campo. Muito, Não é isso, quem já está em campo, né? A cidade está crescendo. Então vamos supor, uma vaga creche. As salas vão crescer. Aí chega mais gente para ajudar no recurso, no trabalho em campo. Sim, o servidor que já está ali na linha de frente, com esse crescimento da cidade, que foi um boom nos últimos anos, né? O poder público nem sempre pôde acompanhar. E nós tivemos aí a Covid, que impediu a contratação de novos servidores do ano de 2020 até 2021, que a gente só pôde fazer a reposição. Você teve alguns chamamentos em 2021, mas foi só a reposição, porque você não podia ter ampliação do quadro, porque não se sabia naquele momento, o momento econômico, se você ia poder inchar a máquina, digamos assim. Mesmo que você tivesse previsão orçamentária, o futuro naquele momento era incerto. Então, entre o ano de 2020 e o ano de 2021, a gente teve uma defasagem um pouco aí, já não conseguiu nem repor os servidores que se aposentavam, né, que exoneravam por algum motivo, que infelizmente faleciam. A gente não conseguiu nem prover isso adequadamente. Mas aí depois a gente voltou ao normal. E nessa cadeia de benefícios, a questão do aquecimento econômico local, né? Também, porque a partir do momento que você tem o servidor aqui, com seus direitos garantidos, com essas gratificações, com essa possibilidade de crescimento financeiro através do plano de carreira,
Esse salário que ele recebe para o seu sustento, de sua família, para o seu lazer, ele vai gastar aqui em Sorocaba. Exato. Gastando aqui em Sorocaba, vai fomentar o comércio local, a indústria local. Mais emprego. Mais emprego, gera para todos, não só para quem tem o foco no serviço público. E tudo isso gera arrecadação de impostos, que vem para a prefeitura e reverte em mais serviço público. Então é uma moda que se retroalimenta. Sim. Né? Muito bacana. Diante disso, tem uma curiosidade, né? O cara sonha em ser servidor e tal, e de repente ele conseguiu e no meio do caminho, não era bem o que eu queria. Acontece muito o servidor pedir exoneração ou é raro isso? A gente tem notado isso nos servidores mais novos, a gente está tendo uma rotatividade até maior, mas muitas vezes porque a pessoa está na fase concurseiro, que a gente chama. Então ela faz o concurso aqui, faz um outro em outra cidade ou para um outro cargo. Aqui mesmo na prefeitura tem acontecido muito disso. A pessoa faz para um cargo, vai porque as provas são em dias diferentes, e ele é chamado primeiro aqui, ficou mais bem classificado aqui, mas depois um cargo melhor chama, ele exonera daqui e assume aqui. Ele continua no serviço público. Constante mesmo nesse aspecto. E, eventualmente, existem servidores que encontram uma oportunidade que ele julga melhor para si na iniciativa privada. E existem alguns que, como eu disse, tem perfil. Eu amo o serviço público, mas tem muita gente que faz não é para mim. O meu negócio é empreender. Então, se você tem o espírito empreendedor, de repente o serviço público não é o melhor para você. Exato. Né? Que aí tem gente que entra e fala, não é o que eu pensava. Tem, mas é pouco, é pouco. Bacana. Diante dessa recolocação, enfim, chamamento que você falou também, conta um pouquinho para nós como funciona essa questão do concurso público. É o prefeito que fala, não, esse ano eu quero fazer um concurso público. Ou não, é a demanda do município, ou existe uma lei também que tem que ser, no mínimo, de tempos em tempos, enfim. Explica um pouquinho pra gente. Não, lei não há. Até porque Sorocaba ficou sem concurso, além do período da pandemia, né? Que aí a lei impedia. Sim. A gente tem um período aí de 2015 até 2017 que não foi feito concurso também, né? Então, assim, não existe uma obrigatoriedade da prefeitura fazer a lei. Certo. Até porque você não vai poder obrigar, porque, como eu disse, você tem que correlacionar esse custo com a admissão de novos servidores à sua capacidade de pagamento. Sim. Conforme a arrecadação do município, dentro de um percentual de gasto com folha de pagamentos, que a lei de responsabilidade fiscal determina, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal tem lá os vários índices e o Sorocaba hoje na receita corrente líquida com a folha está em 35%. Pode chegar até 54% no pior nível, né? Mas e se passar disso, aí é muito problemático. O Sorocaba tem um endividamento baixo até com os servidores, mesmo com esses benefícios e tudo mais. Então isso nos possibilita fazer o concurso público. Desculpa, a pessoa entender, lei da responsabilidade fiscal, como diz, trata-se de fato de uma responsabilidade para você não gastar mais com o pessoal, né? Com os recursos humanos de fato. Né? Isso, porque também não é, a prefeitura não é só recursos humanos, é o principal. Né? O servidor é o principal. Mas nós temos serviços prestados que se fazem através de contratos. Né? Fornecimento de medicamentos, fornecimento do material escolar, do uniforme. Não é o servidor que confecciona o uniforme, que faz os medicamentos, não. Isso a gente compra da iniciativa privada através de licitação. Então, esse restante desse recurso, que não é para pagamento pessoal, é para fomentar essas políticas. É importante ter um limite, porque senão as pessoas deixam de comprar as coisas só para pagar funcionário daí. Então, você tem um limite de funcionário que seja proporcional. E isso é para o país inteiro. Então, perfeito. É importante cumprir a lei de responsabilidade fiscal, senão não pode ter uma... Até porque gera responsabilidade ao governante, aos secretários aos agentes políticos, né? Dependendo da escala, tem um próprio servidor, né? O servidor assina muita coisa, então é o CPF dele ali, principalmente para assuntos de Tribunal de Contas, que é o servidor público, ele presta contas, além do próprio governo que está no comando da prefeitura, a Câmara Municipal, que fiscaliza, o Ministério Público, que recebe, às vezes, denúncias. Isso é deles, ó. Agora tem deles. Tem o Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, imprensa, hoje em dia a imprensa desenvolve um papel importantíssimo, né? Sim. Então a imprensa questiona, o que está acontecendo aí? A gente tá vendo que está acontecendo isso, aquilo, a imprensa questiona. E o servidor está ali na conta de frente. E somos nós, servidores, que fazemos as respostas. Sim. Né? Perfeito. Muito bacana. Isso, exatamente. Eu ia falar agora sobre GCD. Mas antes de entrarmos propriamente nesse assunto, quero convidar você que está aí nos acompanhando e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, dá o joinha,
compartilha geral aí no grupo da família, porque isso ajuda demais a gente a levar cada vez informações mais longe ainda, né? Estamos quase chegando aos finalmente, mas eu não poderia deixar de falar sobre este assunto que é até recente, né, para nós, que foi a reestruturação da GCM, foi chamado novos, inclusive foi chamado um xará, né? Ele fez o concurso público também, e ele ali, o xará, sabe como é que tá? Eu falei, eu tô por fora desse bem aí, cara. Mas eu tô torcendo por você aqui. Enfim, aí ele foi chamado, né, o Danilo, enfim, lá do Vale do Ribeira, inclusive, que é GCM, ele tá feliz demais em poder servir a população aqui. Fala um pouquinho pra gente dessa reestruturação aqui. Oh, que legal, boa sorte aí pro seu xará, o Danilo, né? Que ele encontre gratificação no serviço prestado, que principalmente está ali cuidando da população lá, né? A GCM é muito importante, todos nós vemos, isso não é um fenômeno em Sorocaba, isso é no país inteiro, né? Por exemplo, a Polícia Militar, ela é do governo do Estado, e o Estado não consegue atender adequadamente o contingente de pessoas que a segurança pública do país hoje demanda. Exato. A GCM tem assumido esse papel, né? A GCM, quando ela foi criada, ela era mais para resguardo de próprios municipais, da escola, do paço municipal, né? Do centro de assistência social, ele era para isso. E ele foi se tornando gradativamente a polícia mais ostensiva mesmo, né? De forma que hoje é muito mais fácil a população ver nas ruas uma viatura da GCM do que da FM. É isso daí. E, sem crítica nenhuma, a gente entende as dificuldades de cada ente, né? Então, Sorocaba, né, vendo isso, com o crescimento populacional tudo, a gente voltou a fazer os concursos da GCM. O nosso prefeito já anunciou, a gente já fizemos o chamamento de 100 GCMs, vamos fazer de 150 GCMs, já foram chamados, integrados, e vamos fazer de mais 150. Então agora, no fim do ano, vamos chamar mais 100, e no comecinho do ano vamos chamar mais 50. Então, você que fez o concurso de GCM aí, tava na expectativa, ó. Olha, 150. Vai andar. E talvez até mais, porque é o que eu digo. A gente chama 150. Desses 150, pode ser que nem todo mundo compareça, ou efetivamente passe em todas as fases admissionais. Então eu chamo o próximo. Esse foi o caso do meu chapéu lá, porque ele tava, se não me engano, na posição 110, ou coisa assim. E chamou 100. E aí chamou 100. Aí que ele ficou ansioso. Ele chamou mais 50, falou, xará, me chamaram aqui e tal. Isso acontece por causa disso, porque a gente chama e nem todos efetivamente tomam posse. Então daí a gente chama o restante para complementar. E o concurso é válido por 2 anos, prorrogável por mais 2. Sim. Então tem 4 anos para essa pessoa ser chamada, né? E ainda falando da GCM, Sim. Esse é o concurso de ingresso. Então, para quem quer entrar com o GCN segunda classe, que é a primeira classe da carreira da GCN. Mas aí tem a primeira classe, tem a classe distinta, tem o inspetor, tem outras classes acima que a pessoa vai galgando por meio de concurso interno. O concurso interno do poder público não é amplamente, geralmente, para todos os cargos, para todos os servidores permitido. Mas na carreira da GCM, pela estrutura hierárquica, eles têm um estatuto próprio, eles galgam isso, não é externo. Então, assim, não adianta eu ter lá um GCM primeira classe, segunda classe, e chamar para ser inspetor alguém que está entrando agora e não conhece a corporação. Entendi. Então, é o próprio segunda classe que faz um concurso interno de acesso para a primeira classe. E assim, subsequentemente. E esse concurso de acesso nós fizemos agora em 2023, a aceitação foi ótima, a gente conseguiu prover algumas vagas acima na carreira e ainda sobraram algumas, nós estamos fazendo de novo agora em 2025, prova vai ser o fim do ano agora. E por que é interessante? Porque a carreira da GCM, ela precisa desses graus hierárquicos, né? E durante 21 anos não foi feito na municipalidade. O último concurso de acesso da GCM foi em 2002. Ou seja, a gente tem toda uma geração de GCMs que não tiveram a oportunidade de fazer esse concurso. E a própria corporação em si foi ficando defasada nesse parte, porque não teve a sua inquietude ali, né? A gente pode falar com tranquilidade, Globo, que essa atual administração olhou com carinho para a questão do servidor? Muito. Até pelos reajustes salariais, né? Que geralmente a prefeitura, né? O governante geralmente ele quer fazer mais pelo povo através da oferta de serviços. Sim. E erroneamente, às vezes alguns governantes pensam que investir na pessoa não vai representar votos. Sim. E essa gestão valorizou tanto na questão do plano de carreira, como com os chamamentos de concurso público, 4.811 novos contratados. E não é que nós
inchamos em mais 4.800 servidores da municipalidade. Muita gente, infelizmente, faleceu, exonerou, aposentou. Então, muitos desses são reposição. Mas teve uma ampliação. Sob muito planejamento, conjunto com a Secretaria da Fazenda também. Exato. Igual o Danilo, corretamente na pergunta dele fez. É da cabeça do prefeito, vamos chamar. Não, tem todo um planejamento. Tem um planejamento, tem que ter o lastro orçamentário e tem que ter a demanda. Exato. Eu não vou chamar um cara para ficar sentado sem fazer nada. Perfeito. Tem que ter a demanda. E isso automaticamente, como você beneficiando o servidor público, quem acaba, né, por último ali sendo beneficiado é o munícipe, né? Porque, como você falou aqui, da valorização, né, do servidor. Se o cara, isso em qualquer área, servidor público, ou o cara que é proprietário, o cara que é empreendedor, se a coisa não está funcionando, não está dando certo, não tá, ele nunca vai demonstrar ser, ele não está motivado, ele não quer saber, eu vou fechar isso daqui. Daí no servidor isso acaba também refletindo, né? Sem sombra de dúvida, isso reflete lá na população na frente. Exatamente, principalmente, como eu disse depois da Covid, a questão da sanidade mental de todo mundo, não é só do servidor. Ninguém ficou totalmente Todo sem mundo dele que começou a ver a vida de uma outra perspectiva. Nós entramos nesses períodos, senão acho que é ser reprovado, mas isso não psicão lá. Mas aí, para Corria o risco. nós temos um acompanhamento agora, né? Para quê? Porque o servidor esteja bem mesmo. Sim, sim. Porque, claro, o que eu estou dizendo, no total, como eu disse aqui, pegando a administração direta, autárquica ou fundacional, nós somos 16 mil servidores. É muita gente atendendo a população, a grande parte diretamente. Sim. Todo mundo sabe, não é o servidor. Vai ter um dia que você não tá legal. Um dia que você brigou em casa, separou da mulher, né? O seu cachorro morreu, você tá triste, tá de saco cheio, tá irritado. Infelizmente acontece. Sim. Às vezes um servidor público maltrata um cidadão. Mas por quê? Porque se ele não estiver bem, como que vai prestar um bom atendimento? É natural, né? Então a gente olha muito para isso. Porque o cidadão, ele é pagador de imposto, ele merece toda a atenção, merece um serviço de qualidade. Não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Mas a gente sabe que o ser humano é difícil. Separar essa linha é muito doente. Pega o cara nervoso ali por algum motivo e acaba descontando o primeiro que aparece, infelizmente. Exato. Não que isso seja correto, mas a gente tem um olhar para isso. Essa é a importância do RH até para cuidar do servidor e como isso reflete no atendimento da população. Perfeito. Maravilha, maravilha. Bacana demais. Você que nos acompanhou até aqui, tenho certeza que foi informativo demais a respeito de concursos públicos, né? Eu quero nesse momento, então, passar para o meu amigo Bruno. Obrigado. Então, a importância do RH, do concurso público. Globo, esse é o momento que agora a gente faz as considerações finais. Se teve alguma coisa que a gente deixou escapar, que de repente no conto você fala, isso aqui é importante falar, é a hora também de mandar aquele abraço pro secretário Kleber, é hora de mandar um abraço e agradecimento para a equipe. Fica à vontade. E obrigado, viu? Imagina, é sempre um prazer. Espero voltar mais vezes, sempre com boas notícias, não só para o servidor, mas também para a população, né? Como a gente discutiu aqui. E vocês, como sempre, foram perfeitos. Eu acho que vocês englobaram tudo que era mais relevante, né? De interesses e quem possa estar nos assistindo. E sim, deixar claro, não só ao secretário Kleber, que é o meu chefe, é o atual secretário de Recursos Humanos, mas a toda a equipe, a valorosa equipe do RH. Nós temos lá 6 divisões, várias sessões, no total só o RH são 180 servidores. Então, assim, é muita gente cuidando de gente. Vai cuidar de 16 mil pessoas? E a gente precisa estar bem, também, né? Então, assim, a equipe da RH é muito aguerrida. Eu já trabalhei em várias secretarias e poucas vezes vi tanto comprometimento pessoal mesmo na entrega do serviço como a equipe do RH tem. Então fica aqui o meu agradecimento a toda a nossa equipe lá do RH e o parabéns para todos os servidores em geral que prestam um bom serviço para a população. Hoje passo esse parabéns para você em nome de toda a secretaria. Obrigado. Vida Colômbia, muito obrigado aí pela sua presença. Bruno, eu mais um podcast junto. Também a toda a nossa equipe técnica aqui também. Nosso muito obrigado. E claro, a você que nos assiste sempre aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar o joinha e compartilhar geral para levar a notícia cada vez mais longe aí. Esse foi então mais um episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.